Olá, chegando para mais uma aula de Ciências da Natureza, tratando de um conteúdo ainda da Química. Praticamente, esse é o nosso penúltimo conteúdo que a gente vai ver durante as nossas aulas relacionadas à área de Química. E a aula de hoje, a gente tem que prestar bastante atenção, porque requer vários detalhes, tá certo? E vocês vão ver por quê. A aula da temática reações químicas. O que seriam as reações químicas? A gente tem algo muito semelhante em termos, que são as reações químicas e transformações químicas. As transformações químicas e físicas. Transformações físicas vai mudar muito o aspecto, como diz o próprio nome, físico. Por exemplo, quando a água está no estado líquido, que muda seu estado físico para o sólido ou gasoso. Ela está mudando sua forma e não alterando seus componentes, a sua composição. Ela não deixa de ser a água, ela continua sendo água. Diferente da questão química, da transformação química. Na transformação química sempre vai surgir uma nova substância, que é por isso que tem relação e faz relação totalmente com as reações químicas. As reações químicas, a gente vai ver que temos substâncias, que são os reagentes, a gente dá o nome de reagente, porque elas reagem e formam uma nova substância, totalmente diferente da que originou. É como eu tivesse, por exemplo, a água com uma fruta. No final, quando eu bater e misturar os dois, o resultado vai ser um suco, que é totalmente diferente no aspecto físico, como também químico. Quando eu vejo de forma separada a água e o fruto que eu utilizei para fazer o meu suco, que é o produto final. E tudo isso a gente vai ver na nossa aula hoje, que a gente também vai ver a parte de balanceamento químico, que vai envolver alguns números. Então, por isso, não deixe de assistir o vídeo por completo, com atenção, anotando as dúvidas, e quando precisarem esclarecer, eu estou disponível aqui para esclarecer com vocês, tá bom? Então, dando sequência aí à nossa aula, preparei esse material para estar explicando aí a vocês sobre reações químicas. Então, para a gente entender melhor as reações químicas, a gente tem que verificar e conseguir entender o que são reagentes e produtos. Então, a primeira parte, o título aí, representação das reações químicas a partir de reagentes e produtos. Quem são eles? Os reagentes são as substâncias que vão reagir e vão formar novas substâncias. Essas novas substâncias que vão resultar aí da reação são chamadas de produtos, tá certo? Então, reagentes é quando as substâncias reagem e dão origem a novas substâncias, e os produtos é quando as novas substâncias formadas a partir dos reagentes, tá certo? E a representação química. Uma representação química é a forma como vamos mostrar no papel o que acontece na reação. Algumas coisas podem estar acontecendo que a gente não consegue visualizar a olho nu, praticamente a quantidade, alguns aspectos nesse sentido. Então, no papel, a gente consegue esquematizar o que pode estar ocorrendo, ok? Aqui, por exemplo, a gente vai ter o magnésio, o oxigênio e óxido de magnésio no final. Antes da seta, a gente tem os reagentes. Após a seta, a gente tem o produto, que é óxido de magnésio. Aqui, simplesmente poderia também, aqui tem nome da fórmula da substância, ou seja, oxigênio, magnésio e óxido de magnésio. Aqui, ao invés de magnésio, poderia ser o símbolo, Mg. Aqui poderia ser apenas o O. E aqui no final poderia ser apenas o O mais Mg como resultado aí dessa formação dessa reação química.
Essas letrinhas, como vocês estão vendo aí, o S simboliza o estado físico que essa substância se encontra. Então, se é S, é sólido. Se é G, é gasoso, certo? E aqui também é sólido, já que o símbolo é S. Então, o estado físico da substância geralmente vai ser simbolizado, em alguns casos, pela primeira letra do estado físico, que pode ser S de sólido, voltando, L de líquido, G de gasoso e AQ de aquoso, que é quando está diluído, dissolvido em água, certo? Próximo ponto que a gente vai ver é aquilo que eu destaquei para vocês, que os reagentes estão antes da seta e os produtos pós-seta. Então, aí, magnésio e oxigênio vão se unir, vão reagir e vão formar uma nova substância, que é o produto dessa reação. E nesse processo, o que a gente se baseia dentro do estudo das reações químicas são as leis poderais químicas, postuladas aí com uma lógica das reações químicas, relacionando a massa dos produtos e reagentes, e também fazendo menção à quantidade de matéria dos mesmos, que é um estudo voltado por dois cientistas, que é Lavoisier e Proust. Essas são as leis mais conhecidas. A lei de Lavoisier, ela vai destacar que a quantidade de massa dos reagentes, no final, vai ser a mesma quantidade de massa de produtos. Já a lei de Proust, Proust vai dizer o quê? Que há questões relacionadas a proporções definidas. Isso, proporções definidas. Essas proporções definidas, gente, estão relacionadas a questões de quantidade de reagentes. É a mesma proporção, vamos dizer assim, que se eu tenho 5 gramas de reagente, no final vou ter praticamente as 5 gramas de produto, ou 4,5 de produto. Mesmo que eu coloque, vamos dizer que numa determinada situação eu extrapole, eu coloque 8 gramas de reagentes, mas no final eu só quero 2,5 gramas de produto. Mesmo que tenha extrapolado, eu tenha ultrapassado minha quantidade de reagentes, o que vai reagir, o que vai sobrar, não vai prejudicar, não vai modificar a reação. A quantidade que eu colocar, elas vão reagir e o excesso não vai participar da reação. Não sei se ficou claro para vocês. Nessa lei de Proust, está bem relacionada com a lei de Lavoisier, sobre a quantidade de massa. Isso que aí vai dizer que mesmo que eu extrapole aí a quantidade de reagente, no final só vai reagir, só vai participar da reação aquela quantidade mesmo que vai ser dissolvida. O restante, o excesso, não vai participar. Nas empresas farmacêuticas, de indústria, se tem todo o cuidado com relação a isso, com relação às reações químicas, para no produto não resultar algo com quantidade maior, porque não participou da reação, mas vai estar ali. Então, tem esse cuidado, porque, por exemplo, um medicamento com quantidade maior em miligramas de determinada substância pode trazer vários danos ao organismo. E essa lei de Lavoisier traz muito à tona aquela questão de que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Então, a gente não cria as coisas, a gente pode pegar algo que está na natureza e transformar, mas a gente não cria, tá certo? Nem destrói. A matéria está em constante transformação. E falando sobre algo bastante temido por algumas pessoas,
que dá até um pouquinho de receio para outros, é a questão do balanceamento das equações químicas. A primeira regra é a gente ver se a equação química está balanceada. Eu coloquei aqui, já preenchi, nesse caso, os dados. A gente vai ter aqui, gente, tem que analisar os componentes que estão fazendo parte da reação. A gente tem hidrogênio, enxofre, oxigênio novamente, cobre e oxigênio. Assim como se esses produtos estão aqui, esses reagentes estão aqui, essas substâncias, os produtos também vão estar com relação a esses reagentes, tá certo? Então, primeiro que a gente vai observar a quantidade de elementos químicos que participaram aí da reação e ver se está balanceado. Se a quantidade de elementos químicos quanto a reagentes vai ser igual a mesma dos produtos. Hidrogênio, a gente tem 2. Enxofre, a gente tem 1 com relação a reagentes. Oxigênio, eu tenho 4 mais 1, faltando aqui 5, certo? Ai, gente, 5. E cobre, eu tenho 1. Do outro lado, o que a gente tem? Hidrogênio, 2, certo? Que é a mesma quantidade dos reagentes. Enxofre, 1. Ele não tá aqui marcando 1, mas eu compreendo que tem 1, tá certo? Fica subentendido isso. Oxigênio, tenho 4, mais 1, 5, igual a quantidade de reagentes. E o que ocorre também com o cobre. Eu tenho cobre aqui, eu tenho a quantidade de um elemento químico, como também tenho essa mesma quantidade nos meus produtos. Então, isso simboliza que minha reação química aqui está balanceada, minha equação química, certo? Então, vamos para o próximo ponto. Regra segunda, se a equação não estiver balanceada, siga alguns passos essenciais. A gente vai verificar aí se essa equação química que ficou repetida aqui, mas é a mesma, tá, gente? É a mesma. Eu vou tirar até desse modo de apresentação, que é para poder mostrar para vocês alguns pontos, para a gente poder verificar se a equação química está balanceada. Então, aqui a gente tem ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio, que vão estar formando aí sulfato de sódio e água. Então, essa é a mesma fórmula, é que ficou repetida. Então, aqui, gente, eu vou repetir o exemplo, tá certo? E a gente vai verificar a quantidade de elementos químicos que estão fazendo parte aí da questão dos reagentes e dos produtos. Quanto a hidrogênio, eu tenho quantos? 2, 3 nos meus reagentes. Aqui eu vou ter, no meu enxofre, eu tenho 1. Vou colocar aqui. Oxigênio, eu tenho 4 mais 1. Eu tenho 5. Vou apagar um aqui que foi demais. E Na, subtende também que tem 1. Então, vou colocar 1 aqui, certo? Então, eu vou ver agora a quantidade de elementos químicos que, após a seta, eu tenho meu produto. Então, eu vou ver meu produto se ele está com a mesma quantidade de elementos químicos que deram a sua origem quanto aos reagentes. Então, hidrogênio aqui eu vou ter 2. Enxofre, eu tenho 1. Oxigênio, eu vou ter 5. Porque aqui eu tenho 4 e tenho mais 1 aqui. E Na, que é sódio.
eu tenho 2. Então, eu já percebo, analisando assim, pessoal, a gente já pode ver que a equação química não está balanceada, porque eu tenho aqui nos meus reagentes 3 hidrogênios, nos meus produtos eu tenho 2. Quanto a enxofre, eu tenho 1 nos reagentes, 1 no produto. Oxigênio, eu tenho 5 nos reagentes e 5 no produto. E o meu Na, que é o sódio, também está diferente. Então, como eu vou fazer para que isso se iguale, né? Então, a gente vai colocar alguns coeficientes antes da fórmula, que vai estar sendo multiplicado pelos valores aí da equação. Vamos começar aqui. Aí, deixa eu voltar. Aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar um 2 aqui. No coeficiente. Vou até alterar a cor. Da cor vermelha. Então, eu botei 2 aqui. Automaticamente, eu vou estar multiplicando. 2 vezes 1 no Na. Aqui, meu Na. Ele vai ficar valendo 2. Subter que aqui tem 1. Então, 2 vezes 1. 2 daqui. 1 vai ser igual a 2. Tá certo? Pra ficar mais fácil a compreensão. Agora, eu coloquei esse 2 aqui, supostamente eu vou aumentar e alterar esses valores também. No caso, 2 vezes 1, meu oxigênio fica valendo 2. Aqui, com mais 4, vai ficar valendo 6. Eu alterei, tá certo? Deixa de ser 5, fica valendo 6. E meu hidrogênio também vai ser alterado. Então, aqui, 2 vezes 1, 2. Com mais 2 daqui, não vai ser 3, mas sim 4. Vamos lá para os reagentes, não, para os produtos, corrigindo. São muitas informações e a gente acaba, às vezes, até trocando algumas palavras. Peço até perdão pelo meu erro, pela minha falha, tá bom? Aqui, gente. Agora, o meu hidrogênio, meu enxofre tá valendo 1. Meu oxigênio 4, Na 2, tá equilibrado. Então, eu não vou colocar um coeficiente aqui, vou colocar um coeficiente aqui, certo? Meu coeficiente, vou destacar novamente aqui vermelho. É bom que vocês prestem atenção atentamente a cada passo, para ver o que está sendo feito. Então, aqui, gente, meu hidrogênio, 2 vezes 2, vai ficar valendo 4. É para mim ter feito assim, que fica mais fácil para vocês entenderem, para ver o que foi modificado. Mas vocês prestando atenção no vídeo atentamente, vocês vão compreender o que foi feito, cada passo. 2 vezes 2 deu 4. O meu oxigênio vai ser multiplicado também. Então, 2 vezes 1 é 2, que eu vou somar com os outros 4 que tá aqui. Então, meu oxigênio deixa de ser 5 e vai ficar valendo 6, certo? Então, se eu for analisar agora, minha equação ela está balanceada, depois que eu inseri os coeficientes, e que multipliquei. Hidrogênio, 4. Enxofre, 1. Oxigênio, 6. E sódio, 2. Então, nossa equação química aí está, assim, balanceada. Mas depois que a gente observou e que acrescentou os coeficientes e multiplicou. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que é um pouco complexo, foram várias informações de uma vez só. Entendeu? O que são reações químicas, verificar essas leis que estão por trás também dessas reações químicas e também a parte de balanceamento de equações químicas. Não é difícil, basta ter atenção,
e verificar o que pode estar errado e corrigir com os coeficientes. Que vocês vão estar aí também fazendo a partir da leitura do livro e vendo o vídeo, que tudo que eu expliquei está lá e dá para vocês compreender de forma melhor. As dúvidas vocês podem estar anotando, podem estar me procurando, que eu estou disponível para esclarecer, tá certo? E o importante é vocês saberem que as reações químicas, elas acontecem constantemente em vários espaços, seja na natureza, seja nas indústrias, e vários materiais dos quais a gente utiliza são resultados dessas reações. O oxigênio, que é liberado pelas plantas, ocorre por processo que a gente chama de fotossíntese, que é uma reação química. Por quê? Porque a planta está absorvendo gás carbônico, ela está absorvendo a energia solar e também água, e transformando no final algo que é totalmente diferente dessas substâncias, que seriam os reagentes, que no resultado final, como produto, a gente vai ter a glicose, que é o açúcar, que vai servir de alimento para a planta, assim como também o oxigênio. Vários produtos industriais, que são tidos como materiais sintéticos, que a gente utiliza, produzidos pelo homem, nessas indústrias, são resultados, são produtos que advêm das transformações químicas, das reações químicas que acontecem com as substâncias que vão resultar num produto que vai ter grande valia para as nossas vidas. Então, essa é essa observação que eu queria fazer para vocês. Espero que vocês gostem dessa aula. E a gente vai estar vendo mais alguns exemplos de balanceamento químico. Eu vou estar trazendo para vocês na próxima videoaula, que é para ficar mais claro para vocês como é que realiza cada passo desse, tá bom? Um forte abraço e se cuidem.